Fala pessoal, meu nome é André Filho, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje vamos continuar a playlist de matemática básica para falar sobre frações. E esse vídeo aqui é a parte 1 de frações, então eu resolvi dividir o conteúdo de frações em 3 vídeos, tá? Em 3 partes, e aqui eu trouxe meio que um planejamento do que eu quero mostrar em cada uma dessas partes. Então, a parte 1, que é essa parte de hoje, a gente vai falar sobre ideias de fração, vamos falar sobre leitura de frações, vamos falar sobre os tipos de frações e vamos falar de uma forma mista, que é misturar os números inteiros com as frações. Na parte 2, que é a próxima parte, a gente vai falar sobre frações equivalentes, vamos falar sobre simplificação de frações e de comparação de frações. E por fim, a última parte de frações, que é a parte 3, a gente vai falar sobre operações com frações, então adição, subtração, multiplicação e divisão com frações. Mas vamos partir agora para o conteúdo de hoje e falar aqui sobre ideias de fração. Então, o que é uma fração, né? Uma fração é uma forma de representar partes de um todo. Uma fração, ela representa uma divisão. Então, se eu tenho um todo e quero representar uma parte desse todo, eu estou dividindo esse todo em várias partes e eu quero pegar uma parte ou algumas partes desse todo, né? E aqui eu trouxe um exemplo que é esse círculo aqui. Vamos imaginar que é uma pizza, tá bom? Então, eu tenho uma pizza aqui, dividida em 8 partes iguais, e eu estou interessado em uma dessas partes. Então, eu quero saber quanto que um pedaço de pizza representa da pizza inteira. Então, aqui a gente vai colocar uma barrinha, e vai ter a parte de cima e a parte de baixo da barrinha. Embaixo dessa barrinha, eu vou colocar o total de partes que tem esse todo. Então, esse todo aqui, essa pizza inteira aqui, ela está dividida em 8 partes. Então, ela tem aqui uma parte, duas partes, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Essa pizza ela tem 8 partes iguais, então o todo são 8 partes, 8 pedaços. E eu estou interessado em um desses pedaços. Então a parte de cima é a parte que a gente está interessada e a parte de baixo é o todo. Representa uma fração de 1 sobre 8. E esse número aqui de cima, a gente tem um nome para ele, a gente chama de numerador. E o número aqui de baixo da fração é o que a gente chama de denominador. Tá? Então a parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador. Mas essa fração, a gente também consegue representar ela dentro de uma reta numérica. Então, deixa eu apagar essa parte aqui. Vou subir essa fração aqui para cima e vou fazer aqui uma reta numérica. Então imagina que aqui a gente tem 0 e aqui a gente tem 1 nessa reta numérica. Se eu dividir esse inteiro aqui, esse 1, em 8 partes iguais, então agora você tem que usar um pouquinho de criatividade e imaginar que essas 8 partes aqui são iguais. Então esse 1 sobre 8 é esse pedacinho aqui, é 1 sobre 8. Se eu colocar mais um desses pedacinhos, eu teria 2 sobre 8. Mais um aqui, eu vou ter o 3 sobre 8. E assim por diante. 4 sobre 8, 5 sobre 8, 6 sobre 8, 7 sobre 8, até que um inteiro é a mesma coisa que 8 sobre 8. Porque se eu pintar as 8 partes dessas 8, então eu vou pintar a pizza inteira. Tudo bem?
Então, essas são as ideias de frações que eu queria falar para vocês. Uma fração representa partes de um todo, tá? Então, um pedaço de 8 pedaços. E ela também representa uma divisão, né? Então, se eu pegar esse 1 aqui e dividir em 8 partes iguais na reta numérica, o 1 sobre 8 é essa parte aqui. E agora, vamos falar um pouco sobre a leitura de frações. Aqui eu trouxe algumas representações onde eu tenho um inteiro dividido em duas partes e eu estou interessado em uma dessas partes. Então a gente tem um em cima e dois embaixo. Eu tenho dois embaixo porque eu tenho duas partes, mas eu estou interessado em uma delas. A leitura que a gente faz dessa fração aqui, que representa esse 1 sobre 2, a gente chama de 1 meio, tá? Então, para ler uma fração, a gente fala do número de cima primeiro, então, que é esse 1 aqui, e esse número de baixo aqui, quando ele for 2, a gente fala meio. Se eu tiver agora uma fração aqui, onde ela representa uma parte de 3, ou seja, 1 em cima e o 3 embaixo, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar a parte de cima, ler primeiro, né, 1, e esse 3 aqui, a gente lê ele na fração como um terço, tá? Então, quando o 3 estiver aqui embaixo, a gente fala terço. Então, 1 terço é essa fração aqui, que representa essa parte pintada aqui dessas 3. E aqui, se eu tenho uma fração de 2 em cima e 4 embaixo, que representa essas duas partes pintadas aqui, dessas 4 que eu tenho divididas, a gente faz de novo. Pega o número que está em cima, lê ele normal aqui, então 2. E aí, essa parte de baixo aqui, quando ela for 4, a gente lê como quartos, tá? 1 meio, 1 terço, 2 quartos, tá? Então, o número aqui de cima, eu leio ele normal, e o número de baixo, a gente tem nomes especiais. Quando for 2, a gente fala meio, quando é 3, a gente fala terço, quando é 4, a gente fala quartos, tá? E se a gente continuar fazendo isso, para todos os números abaixo de 10, a gente tem um nome especial. Então, o 5, a gente lê ele como quinto. O 6, a gente lê ele como sexto. O 7, a gente lê como sétimo. O 8, a gente lê como oitavos. E o 9, a gente lê como nonos. Quando eles estão na parte de baixo da fração. Se eles estiverem em cima, a gente fala normal. Então, a leitura aqui desse caso aqui, que tem o 3 em cima e o 5 embaixo, eu vou falar o 3 normal, 3, e aí como eu tenho o 5 aqui embaixo, eu falo quintos. Então, isso aqui é 3 quintos. Esse daqui, que tem o 4 em cima, eu vou ler o 4 normal, então 4 aqui, e sextos, porque o 6 aqui embaixo a gente lê como sextos. Então, 4 sextos. Aqui, 5 sétimos, aqui 6 oitavos, e aqui 7 nonos. Mas quando o denominador aqui, que é a parte de baixo, e ela for uma potência de 10, a gente tem um nome especial para cada potência. Então, o 10, a gente fala décimo. O 100, a gente fala centésimo. E o 1000, a gente fala milésimo, tá? O número de cima a gente sempre fala normal, então 1 aqui, se eu tenho 1 em cima eu falo 1, e aqui, se eu tenho 10 embaixo, é décimo. Então, essa fração 1 sobre 10, a gente diz 1 décimo. Aqui, a mesma coisa, a parte de cima eu sempre leio normal, então 2, e aí com 100 embaixo a gente fala centésimos. 2 centésimos. E aqui 3, a gente fala que é 3 milésimos, tá? E aqui, quando a gente tem no denominador um número que é acima de 10, mas não é uma potência de 10, a gente vai falar ele normal também e acrescentar um avos aqui no final. Então, o número de cima a gente sempre lê normal, 4. O número de baixo, aqui a gente vai
falar ele normal e acrescentar um avos no final. Então, quando a gente tem aqui 4 sobre 11, a gente lê 4 11avos. A mesma coisa com 20 aqui. Se eu tenho 20 aqui embaixo, eu vou ler ele normal e acrescentar um avos no final. Então, aqui o 5 a gente lê normal, 5, e aí 20 avos. Então, são essas regrinhas. Para números abaixo de 10, cada um tem um nome especial. O 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, assim vai. Para as potências de 10, a gente também tem nomes especiais. Então, o 10 é décimo, o 100 é centésimo, o 1000 é milésimo. E qualquer outro número que não se encaixe nesses dois, a gente vai ler ele normal e acrescentar um avos no final. Vamos falar agora sobre os tipos de frações. Então aqui a gente pode falar de 3, né, que são as frações próprias, as frações impróprias e as frações aparentes. As frações próprias, elas são frações em que o numerador, que é a parte de cima, ela é menor do que o denominador. Então aqui a gente tem um exemplo de 3 sobre 5, né, 3 quintos. Isso daqui é uma fração própria, porque o numerador ele é menor do que o denominador. Uma fração imprópria é o caso em que o número de cima é maior do que o número de baixo, ou seja, o numerador é maior que o denominador. Então aqui, 5 sobre 3 é uma fração imprópria, porque o 5 é maior que o 3. E uma fração aparente é quando o numerador ele é um múltiplo do denominador. Então a gente pode ter aqui o caso de 6 sobre 3. Então aqui o 6 é um múltiplo de 3. E essa fração é chamada de aparente. Porque lembra que eu falei que as frações representam divisões? Então essa barrinha aqui é uma divisão. E quando o número de cima é um múltiplo do número de baixo, eu posso fazer essa divisão 6 dividido para 3, que é igual a 2. Então, isso aqui é uma fração, mas ela representa um número inteiro. Por isso que ela só parece que é uma fração, mas no fundo, ela está representando um inteiro. Tudo bem? Então, frações próprias é quando o numerador é menor que o denominador. Frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador. E uma fração aparente é quando o numerador ele é um múltiplo do denominador. E aqui agora a gente vai falar sobre a forma mista. Eu trouxe aqui uma fração imprópria, que é os 7/2, e uma forma de representar esses 7/2 é pegando um inteiro, dividindo em duas partes iguais e pintar 7 partes, né? Só que eu não consigo pintar 7 partes com um inteiro só. Então vou precisar de outro inteiro aqui e outro inteiro e mais outro inteiro para eu conseguir pintar 7 partes. Só que aí repara que eu fui colocando vários inteiros aqui e aí esses 3 blocos aqui, eles representam 3 inteiros. E só aqui é que eu realmente tenho uma fração própria, né? Que é o meio. Então, se eu juntar essas duas partes, eu vou estar falando de 3 inteiros e um meio, que a gente representa assim, dessa forma. Então, isso daqui é uma forma mista de fração. 7/2 é a mesma coisa que 3 inteiros e um meio. Então, a gente lê essa parte aqui como inteiros, e aí a fração a gente lê normal, tá? 3 inteiros e um meio. É a mesma coisa que 7/2. Então, essa forma aqui de representar essa fração é uma forma mista. E na reta numérica, se a gente for avançando de meio em meio, então cada pedacinho aqui é um meio, ó, 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2,
6 meios, 7 meios. A gente para exatamente quando a gente tem 3 inteiros e 1 meio. Então aqui a gente tem 3 inteiros e 1 meio, que seria 7 meios. E isso é tudo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho aqui embaixo para não perder nenhum vídeo do canal. Até a próxima e tchau, tchau.